Sejam muito bem-vindos na nossa leitura do Evangelho de hoje. Como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um horário que nós separamos o nosso dia para nos ligar com Deus, para cuidar um pouquinho da gente. Então vamos começar? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que possamos fazer mais uma leitura do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é o capítulo 8, Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam o que lhes apresentavam. O que vendo Jesus levou-o muito a mal, e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daquele que lhes assemelham. Em verdade vos digo, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo a mão sobre eles, os abençoava. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo de pureza, já que a tomara por símbolo de humildade. Essa comparação poderia não ser justa, se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata de ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Essa parte do Evangelho traz alguns aprendizados para a gente refletir nessa noite. Porque fala que o reino de Deus é para as crianças, né? Mas não para as crianças em si, e sim aqueles que se assemelham aos comportamentos das crianças. Nós que acreditamos no Espiritismo, acreditamos na reencarnação, nós sabemos que todos aqueles que nascem, todas as crianças, são espíritos antigos que já viveram outras vidas. Mas quando a gente olha uma criança, a gente não vê a sensação da pureza? A gente não vê como se fossem anjos puros? Porque a criança ainda não teve tempo de manifestar o que ela realmente é. E Deus é tão sábio quando entrega para a gente uma criança com toda aquela fragilidade, para que a gente possa despertar o amor nosso como pais, como tios, como amigos, como pessoas queridas dessa criança, a gente despertar o amor nosso para com eles e deles para conosco. Porque naquela fragilidade, naquela dependência, a gente não consegue ver o mal. E assim, a gente começa a criar aquele vínculo que é necessário para o desenvolvimento desse espírito. Na infância é que a gente consegue colocar todos os valores que aquele espírito precisa para evoluir. Então ele vem com essa fragilidade para a gente aprender a amar, para a gente aceitar. E assim a gente não consegue ter nenhum sentimento de repúdio, né? A gente sabe que a criança precisa da gente.
E a gente, como espírita, como quem estuda a reencarnação, a gente sabe que até os 7 anos de idade, tudo aquilo que a gente colocar nessa criança de sentimentos vai fortalecer o desenvolvimento dele para a vida adulta. Ele pode ter lá dentro dele, lá dentro do inconsciente dele, várias coisas, vários sentimentos não tão bons. Mas quando a gente envolve essa criança com amor, com carinho, com afeto, com proteção, quando ela se sente querida, é o momento que a gente está ajudando a esse ser a evoluir. Aqui na Terra, a infância dura bastante tempo. Tem alguns estudos que mostram que em mundos mais desenvolvidos ela é menor, porque não precisa de tanto cuidado. Mas cabe a nós, como adultos, responsável por várias crianças que cruzam o nosso caminho, plantar a sementinha do amor, do respeito, do perdão, de todos aqueles sentimentos que nós achamos que é importante nessas crianças, porque só assim nós vamos gerar adultos que vão pensar de forma melhor. Porque se a gente colocar no coração dessas crianças raiva, sentimentos ruins, infelizmente essas crianças vão lá no futuro despertar ainda mais fortes aqueles sentimentos não tão bons que moram dentro delas. É tão preocupante isso se a gente falar, que se a gente olhar 2 adultos hoje, um que viveu numa família equilibrada, onde teve amor, teve carinho, a gente sente que esse adulto conseguiu crescer e ser um homem de bem. Assim como aquela criança que foi exposta à violência, ao ódio, a brigas dentro de casa, a injustiças, ela tem grande tendência a se perder pelo caminho, a reproduzir aquilo que eles tiveram na sua casa. E quando Jesus fala para a gente que o reino dos céus é para quem se assemelha ao comportamento das crianças, é que se a gente olhar para as crianças, elas não guardam rancor, elas não têm preconceito, elas brincam com todas as pessoas que estão ao lado dela. E por mais que elas vivam em um ambiente hostil, elas conseguem demonstrar carinho, elas conseguem demonstrar amor. Então, para a gente, o reino de Deus, ou seja, a evolução, a perfeição, é para quem se assemelha a esse coração. A esse coração que sabe beijar, sabe abraçar, sabe distribuir amor, distribuir carinho, distribuir afeto, que perdoa e não vê a maldade e não busca a maldade. É para isso que nós vamos evoluir no futuro. Só que para isso, dentro de nós temos que plantar bons sentimentos. E se a gente tem crianças ao nosso lado, fazer isso também, ser exemplos para eles. Se nós queremos adultos bons, temos que dar bons exemplos, e não só com palavras, mas principalmente com ações. Porque essas crianças, elas vão sempre se espelhar em um adulto. Então, que a gente possa aprender mais com as crianças e não achar que a gente sabe tudo. Muitas vezes, nós precisamos sim ser humildes e olhar para as crianças e aprender com elas. Criança não nasce racista, criança não nasce ruim, criança não nasce desejando mal para o outro. Criança não nasce, mesmo que seja um espírito velho que more naquele corpo. Ele só vai aflorar se a gente mostrar para eles que isso existe. Então, o futuro depende daquilo que a gente colocar nesses corações. E a gente também aprender com eles. Porque nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, eles têm muito para ensinar. Basta a gente ter olhos para ver e acompanhar aquilo que eles estão tentando nos ensinar, sempre. Ninguém sabe demais que não pode aprender. Então eu acho que é isso que esse capítulo vem falar pra gente ter esse coração puro, esses sentimentos puros que as crianças ainda têm. Então, pra gente refletir um pouquinho e não deixar essa criança que mora dentro de cada um de nós
morrer, né? Olha para dentro de si, olha com carinho dentro de si e resgata essa criança que vê a vida com olhos de esperança, com olhos de amor, com olhos de carinho por todos aqueles seres que estão ao nosso lado. Então eu acho que é isso que esse capítulo quer falar pra gente. Então vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus por mais esses ensinamentos, que esse amor puro que nós carregamos dentro de nós, o amor puro igual de uma criança, que nós possamos usar esse amor para envolver todos aqueles que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa. Que esse amor possa envolver todas as pessoas que nós amamos, que estão aqui ou que já partiram para o mundo espiritual. Envolvendo também, Pai, aquelas pessoas que nós temos um pouquinho de dificuldade de relacionamento. Que esses possam nos aceitar e nos perdoar e que nós possamos perdoá-los e aceitá-los. Que esse amor envolva esse bairro que me acolhe, envolva a cidade que nos acolhe, envolva esse planeta que acolhe cada um de nós. Que todos os seres criados por Deus possam sentir esse amor nos seus corações, fortalecendo, tirando todos os medos, as angústias, as incertezas, fortalecendo a fé e a esperança. Que esse amor envolva todos aqueles que sofrem com dores físicas e dores emocionais. Envolva aqueles que não têm um lar, que estão nas ruas, que passam fome, passam frio, passam sede. Que possam encontrar mãos amigas para acolhê-los nesse momento. Que esse amor envolva todas as crianças que estão nos orfanatos, os idosos que estão nos asilos. Envolva também todos aqueles que estão doentes, nos seus lares, nos prontos-socorros, nos hospitais. Que eles possam ter fé e esperança no futuro e que seus familiares possam ter a sua esperança renovada a cada instante. Que esse amor, Pai, envolva todos aqueles que estão partindo para o mundo espiritual no dia de hoje, que eles possam ser recebidos com muito amor e muito carinho, e que os seus familiares que aqui ficaram possam ser consolados, confortados nesse momento difícil. Pedimos que esse amor envolva todos os profissionais da saúde que cuidam desses doentes direto ou indiretamente, que eles possam ter esse amor fortalecido, essa paz, essa fé, essa esperança, e que esses sentimentos envolvam também todos os seus familiares. Que esse amor, enfim, Pai, envolva aquelas pessoas que nós sabemos que nesse momento estão precisando de um pouco de carinho, um pouco de fé e de esperança. Que eles possam sentir o amor de Deus em seus corações. E nós agradecemos, Pai, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de sentir esse amor nos nossos corações, nos fortalecendo a cada instante. Pedimos que possamos distribuir esse amor por todos os lugares onde nós passamos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve conosco na leitura do Evangelho de hoje. Que Deus possa abençoar a família de vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã estaremos juntos no mesmo horário. Fiquem com Deus.